Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 20 de agosto, a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo do 1 até o 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitei suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços e põem roupas longas, franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentado nas praças públicas e de ser chamado de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos sois vós, seus irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chamem de guia, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, maior dentre vós tem que ser aquele que serve, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui combate, então, os mestres da lei, os fariseus, porque eles eram hipócritas. Ou seja, eles pregavam e não viviam. Mas, ao menos, pregavam. Hoje em dia, nós temos uma geração de cristãos que se dizem cristãos. Se dizem cristãos e não aceitam a pregação do Evangelho como ela realmente é. Eles não aceitam a radicalidade do Evangelho. Aqui, e olha que eu não estou defendendo, hein? Só estou comparando. Aqui, os fariseus, eles ainda pregavam os costumes, as leis, mas não viviam. Hoje, existe uma geração banana, uma geração jujuba, que além de não pregar, não vivem e ainda deturpam. Tá? Aqui eu deixo muito claro para todos que nós temos que exalar santidade. Nós temos que, por onde nós passarmos, demonstrar santidade e buscar vivê-la, mostrar que vivemos. Isso é o correto, tá? Errado é aquele que prega e não vive, como os fariseus. E mais errado ainda é aquele que não prega e não vive. Vocês entenderam? Hoje existe uma geração, fique bem claro para todos, existe uma geração dentro da igreja, a geração do não me julgueis e tudo é permitido pelo amor. Essa geração é a pior geração que existe, porque ela não empata nem com os fariseus. Os fariseus colocavam fardos que eles não viviam, porque a lei era complicadíssima. Tinha lei que contava até os passos. Então, eram regras que se tornavam fardos para as pessoas, porém os fariseus não viviam. Então, eles pregavam uma coisa que era difícil de viver, e eles não viviam, eles só servia para os outros, para eles viviam diferente, tá? Então eles não tinham um testemunho de vida daquilo que eles pregavam. O correto, meus irmãos,
é lutar pela santidade, como eu já disse aqui. Então, é o que Jesus falou. Se você quer servir, seja o primeiro a servir. Se você quer... Nós não precisamos de lugares de honras, né? Os fariseus, eles gostavam disso. Eles gostavam de se aparecer também. Tem essa questão que eu acabei esquecendo de explicar. Além de não viver, eles gostavam de se aparecer. Tá? Aqui nós temos, então, a questão de que é muito importante. Existe uma geração fraca, treinada por padres da teologia da libertação. Essa geração agora quer mudar a palavra de Deus e aceitar o pecado como regra. Que por conta do amor Deus aceita o pecado. Isso é mentira. É uma geração jujuba que está enganando aqueles no qual eles pregam. Que fique bem claro. Então, Jesus ainda vai dizer que além do testemunho de vida que nós temos que dar, ele fala sobre a humilhação. Aquele que prega verdadeiramente a palavra, ele não teme a humilhação, porque ele glorifica a Deus na humilhação. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quer ser servido, seja o primeiro a servir. Ou seja, Jesus, ele mostra que em tudo nós temos que ser humildes e não desejar os aplausos. Aqui nós temos uma geração de fariseus que não viviam o que pregavam e gostavam de ser aplaudidos. Dentro dessa questão, eu trouxe uma geração que não prega a verdade, não vive a verdade e ainda quer mudar a verdade para adaptar a Bíblia ao seu pecado. Essa é a geração banana, a geração de católico jujuba que existe aí. Óbvio que não são todos, e óbvio que existe muito católico bom, sim. Mas eu preciso trazer uma atualização de católicos dentro do nosso contexto aqui. E existe uma geração de católicos que dá o testemunho de vida. Existe uma geração de católicos que não quer se aparecer, mas prega para salvar almas. Existe uma geração de católicos que não tem problema se ela está servindo na igreja, seja para limpar ou seja para fazer qualquer coisa, porque a pessoa está ali mesmo por amor a Jesus Cristo. Ou seja, fuja daqueles que querem se aparecer e fuja desses que estão pregando esse evangelho açucarado, doce, e tenha como exemplo aqueles que estão lutando pela santidade. Mas o exemplo verdadeiro é Jesus e depois Nossa Senhora e depois os santos. Esses são realmente o que pode nos mostrar o caminho certo. Jesus, porque ele é o caminho, Nossa Senhora, porque aponta para Jesus, e os santos, que apontam para Nossa Senhora, que aponta para Jesus, vamos dizer assim, em graus ali. Ou seja, foquemos os nossos olhos naquilo que vai salvar a nossa alma. Aquele que prega sem testemunho de vida não vai ser nenhum exemplo para nós. Aquele que deturpa o evangelho
e deixa o evangelho açucarado para que o seu pecado não seja condenado mais, esse também não ajuda ninguém. Derruba. Mas sim, sigamos a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus Cristo. Sigamos aqueles que muitas vezes deram a sua vida por Jesus Cristo. Sigamos aquela que é a bendita entre as mulheres. Sejamos católicos para conseguir vencer em tempos difíceis. Sejamos verdadeiramente católicos apostólicos romanos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.